Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê é tão importante você ter objetivos claros e bem definidos na hora de fazer a sua campanha de tráfego pago. Fique com a gente até o final que eu vou dar dicas incríveis de como você não mais errar nos planejamentos das suas campanhas. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa aqui o seu like, já se inscreve, já ativa as notificações para você ser avisado de quando surgir um vídeo novo aí para vocês, tá? E se esse vídeo for relevante, manda para mais pessoas, vamos ajudar o maior número de gente possível. Quando a gente decide investir em mídia paga, a gente precisa ter em mente o que a gente quer com aquilo. Eu quero mais pessoas vindo falar comigo no WhatsApp, por exemplo, eu quero mais vendas. É muito importante saber esse e outros objetivos, como por exemplo, se eu vou investir mais no Google ou no Meta, né? É importante a gente saber isso, porque senão é meio como se fosse um tiro no escuro. A gente não sabe exatamente o que a gente quer. Como diria o gato de botas lá da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer ter objetivos claros, bem definidos, para que a gente consiga chegar exatamente ter retorno com esses investimentos. Para que um objetivo seja claro e bem definido, é importante que eles tenham algumas características, e eu elenquei algumas aqui para falar para vocês tomarem cuidado, observar bem elas na hora que vocês estiverem fazendo aí o seu planejamento. Uma característica muito importante é da especificidade. A sua meta, o seu objetivo, ele precisa ser bem específico. Como, por exemplo, eu quero aumentar o número dos meus alunos de Pilates em 20% nos próximos 3 meses. Tá vendo como é bem objetivo? Não é simplesmente eu falar, eu quero aumentar os números, eu quero aumentar a quantidade de alunos que eu tenho. Aumentar em quanto? Em quanto tempo? Então, esse é um dado muito importante. Uma outra característica muito importante é a mensurabilidade. Eu tenho que dizer assim, eu quero aumentar em 20 alunos aqui no meu estúdio. É fácil a gente medir, né, a quantidade de alunos. Agora, se você deixar alguma coisa vaga, como por exemplo, eu quero aumentar aí um pouco meus alunos, a quantidade de alunos, difícil saber. Então, é importante que tenhamos esses objetivos claros. Então, tipo, aumentar em 20%, em 10%, para a gente saber medir, tá? Para a gente conseguir ver a evolução. Uma outra característica muito importante de uma boa meta é que ela esteja alinhada com as outras metas da empresa. Então, por exemplo, assim, o objetivo do meu estúdio é aumentar, ganhar mais alunos. Então, se eu faço uma meta de tráfego pago, que eu quero que a minha marca seja reconhecida, que cada vez mais pessoas conheçam o meu estúdio, está dentro do que eu estabeleci, dentro de uma meta maior, que é aumentar a relevância do meu estúdio. Então, assim, é sempre bom que os seus objetivos de tráfego pago estejam alinhados com os objetivos gerais, assim, mais abrangentes do seu estúdio. Uma outra característica que a gente tem que se atentar na hora de elaborar as nossas metas, os nossos objetivos para as nossas campanhas de tráfego pago é a questão do tempo, a temporalidade. Então, por exemplo, eu preciso falar assim, eu quero que essa meta seja atingida em 3 meses, em 6 meses, em uma semana, que seja. Mas eu preciso dar um prazo para que isso seja concluído. Porque senão, eu quero aumentar em 20%. Tá, mas isso demorou 2 anos. Pode acontecer em 2 anos? Dá para acontecer, mas é legal? Não, em 2 anos demora muito tempo, entendeu? Pode ser um prazo aí que não faça sentido para você. Então, estabeleça prazos para que essas metas sejam cumpridas. De todas essas características que eu falei agora, essa última, a gente precisa se atentar bastante, que é a questão da realidade. Essas metas, elas precisam ser factíveis. Eu preciso conseguir atingir elas. Não pode ser uma coisa mirabolante. Eu quero aumentar em 100 alunos nessa semana no meu estúdio. Gente, sei lá, aconteceu um milagre, dá para acontecer e fazer?
Quem sabe? Mas é muito provável que isso não aconteça. É importante a gente entender como que é o comportamento das visitas no meu estúdio. Ah, eu recebo mais ou menos aí umas 5 pessoas vêm perguntar sobre Pilates aqui no meu estúdio, dessas 5 eu consigo converter uma. Tá, então você já tem mais ou menos um parâmetro. Se você fizer uma campanha forte, você assim, não, eu acredito que com essa campanha eu vou chegar aí mais umas 8, 9 pessoas e eu quero converter pelo menos umas 2 por semana. É uma meta audaciosa, é uma meta que relevante, mas não mirabolante. Elas precisam ser factíveis. Porque um efeito negativo que você tem de colocar uma meta muito grande é que você dificilmente vai conseguir atingir e você vai acabar se frustrando. E fala assim, ah, eu não vou conseguir mesmo, então acaba não criando novas metas, não avançando. Preste muita atenção nisso na hora de quando você for fazer os seus objetivos na hora de fazer as campanhas de tráfego pago. Agora eu queria compartilhar com vocês algumas dicas de como deixar as suas campanhas, os objetivos das suas campanhas ainda melhores. Lembra que eu falei anteriormente que as suas metas precisam estar alinhadas com o propósito maior da empresa? Então vamos supor que a sua empresa queira aumentar a quantidade de pessoas que conheçam ele, igual eu dei no exemplo anterior. Então a pessoa precisa conhecer vocês, vocês precisam estar cada vez mais aparecendo na frente das pessoas. Não sei se vocês sabem, mas tem estudos que dizem que quanto mais você aparece na frente de uma pessoa, mais fácil é dela comprar de você. Se torna familiar aquilo. Então, é interessante fazer campanhas onde você está aparecendo toda hora, campanhas de reconhecimento de marca que chama. Então, você está toda hora ali aparecendo para a pessoa. Porque não adianta nada se você ainda não é conhecido muito na internet, se as pessoas não sabem quem é você, fica mais difícil você fazer conversão, né? Você vender para essas pessoas. É melhor você começar com uma campanha, né? Nesse caso específico, tá? Eu estou dando um exemplo, não é que primeiro eu preciso começar com uma campanha de reconhecimento de marca para depois eu vender. Não, existem casos e casos, a gente precisa analisar cada perfil. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você precisa ver em que estágio a sua empresa está, em qual parte você quer que o seu tráfego pago atue de forma mais efetiva. Ah, eu já tenho uma empresa bem estruturada, já está na hora de eu colocar uma campanha de conversão? Coloca a campanha de conversão. Ou até mesmo, vamos supor que esse não seja o momento. A gente pode falar, por exemplo, de infoproduto. Infoproduto tem infoproduto que faz a parte que faz lançamento, né? Então a gente tem infoprodutores que fazem lançamento e infoprodutores que fazem no perpétuo, ou seja, eles vendem o ano inteiro, eles estão sempre com o carrinho aberto, né? E lançamento eles abrem o carrinho durante 7, 10, 3 dias, sei lá que seja, e depois fecha, fica um tempo fechado e depois abre de novo, sei lá, daqui 3 meses, né? Então, por exemplo, se eu tô nesse período aí que o meu carrinho está fechado, no caso do infoprodutores, não faz sentido eu fazer campanhas de conversão, porque eu não estou vendendo nada. Então, a gente precisa analisar caso a caso, tá? Então, assim, eu sei o que eu quero com a minha empresa. Eu quero que ela seja cada vez mais reconhecida. Eu não estou interessado simplesmente em fechar contrato, em fechar alunos aqui. Não, eu quero que minha empresa seja reconhecida. Então, uma campanha de conversão não é ideal nesse cenário, beleza? Como eu já falei um pouco anteriormente, você determinar o tipo de campanha é extremamente importante na hora que você for montar ali os seus objetivos. Então a gente tem campanhas de reconhecimento de marca, que nem eu disse, que você vai aparecer para o maior número de pessoas. Você tem campanhas de tráfego, que você vai mandar essas pessoas que viram os seus anúncios para uma página específica, né? Pode ser um blog onde a pessoa possa aprender mais sobre o serviço ou sobre o produto que você está oferecendo. Pode ser mandar para o seu site para vender para ela, né?
Você tem também campanhas de conversa, né, que eles falam campanhas de mensageria, onde você vai direcionar esse público para conversar com você pelo WhatsApp, pelo Messenger do Instagram. Então, por exemplo, eu acho legal que as pessoas vejam os meus anúncios e quando elas clicarem no meu anúncio, elas sejam direcionadas para conversar comigo no WhatsApp. Ali no WhatsApp eu posso dar mais informações para ela, posso explicar melhor sobre o meu produto ou serviço e convidar para ela para vir até o meu estabelecimento, se for o caso, né, se for um negócio físico, convidar ela para vir até o meu estabelecimento para conhecer ainda mais o meu produto e fechar a venda, né, converter essa venda. E tem, óbvio, as campanhas de conversão, que elas são exclusivamente focadas em conversão, na pessoa comprar de você. Então, eu tenho o meu site, né? Eu sou proprietário da Essential Move, uma loja online especializada em acessórios de pilates. No meu caso, eu tenho campanhas de conversão, onde eu direciono as pessoas para o meu site e essas são pessoas qualificadas para comprar. Então, o Instagram, ele é, digamos assim, o Meta, né, o Facebook, ele é meio literal nessa parte, sabe? Se você fala para ele assim, eu quero que você faça uma campanha de tráfego, por exemplo, e você está mandando pessoas para o seu site, dificilmente vai gerar uma venda ali. Então ele manda bastante pessoas ir verem, acessarem o seu site, mas só que convertem pouco. Se você pega, se o seu objetivo de fato é que as pessoas entrem no seu site, no seu e-commerce e comprem, é interessante você colocar uma campanha de conversão focada em compras, né? Porque ali você pode colocar campanha de conversão, só que tem o funil de vendas. Então a pessoa vê o produto, ela pode começar o checkout, ela pode finalizar, né, e comprar. Então você pode ir colocando nessas etapas ali. E é interessante você colocar na parte de compras, tá? Que isso converte muito. Mas, por exemplo, isso não faz sentido eu querer que as pessoas comprem no meu website e fazer uma campanha de mensageria, como eu disse, né, que as pessoas mandem mensagem para mim no WhatsApp. Não é esse o foco. Então, assim, prestem bem atenção, conheçam todos esses objetivos que as plataformas, tanto o Google quanto a Meta, te oferecem para que você escolha o melhor para o seu objetivo. Gente, essa dica é muito importante, que é sobre os recursos, sobre o orçamento que você tem para fazer as suas campanhas. Imagine só, quando eu falo de recursos, imagine só que você vai fazer uma campanha, essa campanha vai dar certo e vai chegar muita gente lá para conversar com você, para que você atenda essas pessoas. Você vai dar conta de fazer isso? Não sei. Então, mas você precisa saber isso, se você vai estar apto para atender todas essas pessoas. Quer ver só um exemplo? Imagine só que eu faça uma campanha de mensagens para o WhatsApp. Então as pessoas vão ver o meu anúncio, vão clicar nele e vai abrir uma conversa comigo no meu WhatsApp. Eu vou conseguir responder todas essas pessoas? Às vezes você pode estar o dia inteiro dando aula e não tem como ficar ali respondendo as pessoas pelo WhatsApp. Então, é importante você saber exatamente se você vai conseguir fazer isso. Ou às vezes você pode também já pensar, falar assim, tudo bem, eu vou ter que disponibilizar esse tempo para conversar com a pessoa no WhatsApp. Então, e se eu contratar uma pessoa, né? Ou se eu tiver uma outra forma de fazer isso. Então, assim, lembrando que isso é só um exemplo, tá? Você tem inúmeras outras formas da pessoa entrar em contato com você, mas é só um exemplo para você ver que você precisa ter noção desses recursos que você tem, tá? Em mãos. E na parte do orçamento, é o seguinte, analise exatamente para que o dinheiro que você vai colocar ali no tráfego pago não vá te onerar ao ponto que se essas campanhas não derem certo, você não vai ter dinheiro para fazer ela de novo no mês seguinte.
Um outro ponto que a gente vai falar logo a seguir são os testes. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque não vai ser sempre que você vai acertar. Vai ter vezes que você não vai acertar. E outra, uma campanha inicial, ela demora um certo tempo para que ela engrene, para que ela comece a gerar resultados. Já usando esse gancho, a gente já fala sobre os testes. Fazer testes é essencial para suas campanhas darem certo. A gente vai lá, coloca uma campanha, acha que aquele vídeo tá lindo, perfeito, maravilhoso e o vídeo flopa, não vai para frente. Meu Deus, mas por quê? Fiz um vídeo, nossa, excelente, tudo e não deu certo. Ah, não deu. Não é para ficar tendo apego com o criativo. Pega, não deu certo? Faz de novo, faz outro. Modele as pessoas do seu nicho que estão fazendo vídeos. Então, entre lá nas pessoas que são referências do seu nicho, que fale coisas parecidas com as que você fale. Vale ressaltar aqui também um ponto que eu fiz um vídeo aqui sobre nicho. Vou deixar ele linkado aqui para vocês terem essa noção, porque assim, quando você sabe exatamente quem que é o seu nicho, também fica muito mais fácil para você fazer os seus criativos. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá que você vai ter uma boa noção do que é e como fazer um bom nicho. Então, voltando, quando você faz esses testes, né, você pegou, já modelou algumas pessoas, falou assim, tá, esse vídeo aqui vai ser legal fazer desse jeito, essa foto aqui, e vai lá e começa a fazer, testou alguns, achou um que dá certo. Esse vídeo vai dar certo, ele vai começar a rodar, começar a trazer resultados, só que vai chegar uma hora que ele também vai parar. Então, assim, o teste, ele é contínuo, ele é uma coisa que tem que ser constante, uma prática constante na sua produção e na sua vida aí de fazer tráfego pago. Porque assim, vai chegar uma hora que ele não vai mais funcionar, e daí você já tem que ter alguma outra coisa na manga para fazer esse tráfego continuar rodando. Então lembre, gente, testem, testem e teste. Se não der certo, você testa de novo, beleza? E por último, mas não menos importante, é o acompanhamento das suas campanhas. Gente, não façam as suas campanhas e larguem lá, sabe? Vocês precisam estar olhando. Lembra, eu criei os meus objetivos, eu sei o que eu quero, né? Então, baseado nisso, crie pontos para você observar. Então, eu quero que essa publicação alcance o maior número de pessoas. Então, eu olho lá no alcance, vejo se está bom, se não está, o quanto que eu estou gastando para alcançar essas pessoas. Ah, eu estou gastando muito, estou gastando pouco. Então, assim, é importante você ir monitorando, porque assim, se você não monitora, você não sabe se está bom. E se você não sabe se está bom, não tem nem como você fazer o teste. Lembra que eu falei que testar é extremamente importante? Cara, eu vi uma frase assim que é sensacional. Se você não tem números, se você não tem dados, você só tem uma opinião. Você vai falar assim, ah, eu acho que tá dando certo. Meu Deus, como que você acha? Se você... De fato você acha mesmo, porque você não tem noção se tá dando certo ou não, se você não tá analisando os números. Veja se ela está dando certo, se não tá. Vai fazendo pequenos ajustes. Às vezes, para uma campanha melhorar bastante, às vezes vale um ajuste aqui ou outro e a campanha já melhora. E assim, não adianta eu falar para você, ah, faz isso ou faz aquilo, porque às vezes, foi como eu disse, às vezes são coisas específicas do seu nicho, mudar uma copy, trocar um criativo, colocar outro. Então assim, não abandonem suas campanhas, estejam ali, criem uma rotina, falem assim, olha, um dia sim, um dia não, todo dia pelo menos 10 minutos eu vou lá e vou olhar, ver como é que estão minhas campanhas, tá? Então assim, gente, ó, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostou desse vídeo, já deixa aqui um like, compartilha para ajudar ainda mais pessoas e muito obrigado para você que chegou até aqui.